Bom, hoje eu estou recebendo aqui o autor do livro Capital Intelectual, O Grande Desafio das Organizações, que é o José Renato Sátiro Santiago. Bom, José Renato, o livro que você publicou pela Nova Tech diz o seguinte: o grande desafio das organizações. Esse é mais um dos desafios das organizações que vivem essa grande competição do início do século XXI? Eu acredito, como o próprio título diz, que ele é o principal desafio que as empresas enfrentam hoje. Porque a partir do momento que o profissional, a pessoa, é o principal ativo da empresa, as empresas normalmente colocam em suas missões, inclusive, que as pessoas são os principais motivos por elas atenderem para os seus produtos, seus serviços. A partir desse momento, o capital intelectual dessas pessoas, todo conhecimento, informações que estão na cabeça dessas pessoas, o que elas produzem, passa a ser o grande razão da sua existência e uma grande importância para o seu gerenciamento. Né? Agora, as empresas são capazes de medir quanto elas possuem de capital intelectual? Esse é o grande desafio. Esse exatamente. É a mensuração disso aí, né? Saber o quanto esse capital intelectual, que todo mundo sabe que ele existe, né, que ele está na cabeça das pessoas, outras vezes está escrito em algum lugar. Agora, sabe que ele é benéfico para a empresa, mas não sabe o quanto ele pode ser benéfico. Né? Existem alguns itens, alguns tipos de controles que podem ser feitos. Mas quanto a verificar efetivamente o quanto o resultado da empresa foi beneficiado ou prejudicado devido a uma boa ação em cima do capital intelectual dela, é uma coisa que está meio... Como definir isso? Como medir uma coisa que é até intangível? Porque é intangível, tá certo ou não? Não, se fosse tangível não daria para se medir absolutamente, mas o caso é o seguinte: o que é o capital intelectual? Né? O capital intelectual é aquele conjunto de tudo, de patentes que a empresa possui, de conhecimentos, de informações que podem estar escritos ou não escritos na empresa. Né? Então, boa parte deles está em... Então você não está escrito? Não é intangível? Exato. Parte dele está escrito e parte dele não está escrito. O que está escrito está explícito, está explicitado. O que está explicitado, você consegue ver, você consegue detectar que ele existe, mas você não consegue necessariamente medir. E tem aquela parte que não está explícita, está tácita, que está na cabeça de alguém e que você, algumas vezes, nem sabe que ele tá, onde ele está e quanto ele influencia. Então, a partir do momento que você consegue detectar o que existe, sendo tácito ou explícito, você consegue verificar o quanto ele pode gerar de resultado para a empresa, o quanto isso pode beneficiar. É indireta essa mensuração, por ser difícil mesmo de você algumas vezes verificar, de ver isso, né, de tocar nisso. Então você consegue ver o impacto dele nos resultados. Uma boa gestão de pessoas. Como você sabe que a pessoa está satisfeita ou não numa empresa? Agora, o que é uma boa gestão de pessoas? Então, pagar bom salário? Pode ser. Existem pessoas que, para ela, o único benefício que ela tem é econômico-financeiro. Para outras pessoas, não. Para as outras pessoas, ela está num ambiente agradável, gera um bom resultado para ela. Então, isso é muito pessoal, no caso da pessoa. No caso da empresa, existem inúmeros fatores. Quando se fala resultado, a gente sempre fala resultado é econômico-financeiro necessariamente? Não. Não, mas então qual é o outro resultado? Ele pode ser um resultado de melhor eficiência operacional da empresa, um melhor posicionamento estratégico que a empresa possa ter, uma melhor representatividade e uma melhor qualidade de vida dos seus funcionários. Você acha que os acionistas de uma empresa estão preocupados com isso ou estão preocupados só com o resultado? Não. Obviamente que quando se fala acionista de empresa, o primeiro foco é o resultado econômico financeiro. Por isso que eu até fiz uma pesquisa que está apresentada no livro com 100 e poucas empresas, para identificar que tipo de resultado o acionista mais enxergaria como passível de ser obtido a partir da gestão do capital intelectual. E, para minha surpresa, o econômico financeiro, que deveria ser o primeiro, que a princípio eu imaginei, não foi o primeiro. Ficou em terceiro ou quarto lugar. O principal item que ele verificou como passivo de ser obtido o resultado foi de recursos humanos. Obviamente, quando se fala de pesquisa, uma coisa é ficar bem na fita, responder, claro, para que as pessoas... politicamente correto. Exatamente. Por isso que eu fiz um embasamento tanto de quais as ações que você está fazendo então. Então, foi
trazido tanto o resultado da resposta, como as ações que ele efetivamente faz. E, obviamente, que quando se fala em empresa, sempre se fala em resultado econômico financeiro, tudo. Mas só que as empresas, e cada vez mais, elas estão buscando esse diferencial. E onde é esse diferencial? Não é no econômico financeiro. Agora, José Renato, existe uma metodologia, né, para se desenvolver isso? Existe uma metodologia para transformar, por exemplo, conhecimento que não está escrito numa empresa, está na cabeça das pessoas, como você falou, para que isso possa estar escrito, possa estar, vamos dizer assim, quantificado? Existem iniciativas, as empresas já fazem isso, e muitas empresas não sabem que fazem, né? Quando a empresa, tem muitas empresas que já gravam depoimentos de funcionários, o funcionário ele tem eventos para divulgar ideias que ele teve, ideias que ele... Não é a troco de nada que a empresa faz isso, simplesmente para, olha, funcionário, e aí vai a tua primeira questão, né? Ele sempre está preocupado com o econômico financeiro. Sim, ele está preocupado, mas ele está agradando o funcionário, ele está criando um ambiente mais agradável com isso, ele está potencializando a mão de obra dele para que dê mais resultado econômico financeiro para ele. Então, quando você faz iniciativas para um depoimento que o funcionário faz, dissemina isso na organização, isso é uma maneira de você registrar isso, né? Quando você incentiva o funcionário a registrar as suas ideias, as suas iniciativas que ele teve, mesmo com fracasso ou sucesso, principalmente o fracasso, que normalmente você só vê eventos voltados para sucesso das organizações. Isso aí é uma maneira de você registrar. E para você evitar que eles voltem a ocorrer esses erros. Sei. Agora, você diz, bom, mas para isso, como é que eu incentivo o pessoal a registrar isso, ou registrar suas ideias? Então, eu não vou cair no ridículo. A primeira coisa que você falou foi aumento de salário. Na reunião e todo mundo fica dando risada de mim? Então, passa por isso. No primeiro momento, pode ser que passe por isso mesmo. Mas é um meio. A primeira coisa que você comentou no começo da entrevista foi, aumenta o salário do pessoal, dá um salário maior. Isso tem um resultado, mas ele é resultado momentâneo. Durante alguns meses ou algum período de anos, isso vai dar resultado, mas a partir de um certo momento, é mais que isso. Não é só dando um salário. Ele precisa trabalhar mais do que pelo salário, é isso? Não, ele tem que trabalhar... A primeira coisa que o profissional ele tem que ter os seus objetivos. E os seus objetivos, a princípio, tem que estar alinhados com os objetivos da empresa. Porque, a princípio, ele não estaria naquela empresa se fosse uma coisa desalinhada. Agora, como eu comentei no início, nem sempre o profissional está satisfeito numa empresa porque ele ganha muito bem. Muitas vezes ele está satisfeito numa empresa porque o ambiente dele é agradável. Isso não enche a barriga de ninguém. Sim, não enche a barriga de ninguém, mas é um conjunto de fatores. É um conjunto de... Não é 100% salário, não é 100% ambiente bom, não é 100% premiações como uma viagem para conhecer um evento, desenvolvimento profissional que vai fazer isso. É um conjunto de fatores que traz isso. E tem a outra questão, que é o que o faz um funcionário ser competitivo ou não. Se o funcionário imagina que, quando ele tem alguma ideia, alguma iniciativa, ele não vai transmitir, ele não vai disseminar, porque ele vai criar um competidor ao seu lado, ele está se empobrecendo, porque ele está perdendo a oportunidade de compartilhar. Tem uma série de outros fatores importantes para a empregabilidade do funcionário. Não só a questão do conhecimento dele, mas também a maneira como ele executa as coisas, a eficiência a pontualidade com que ele entrega o seu trabalho. E ele é avaliado por isso ou não? Ele tem que ser avaliado. Essa é uma questão básica. A gestão de pessoas sem avaliação não existe, né? Sim. Porque se você não avalia, como é que o funcionário vai saber onde ele está, e que espaço falta para ele atingir um determinado objetivo, ou uma determinada promoção que ele tem a intenção de obter? Sim. Agora, ele tem que se acostumar a essa avaliação, ele tem que aceitar essa avaliação como uma coisa comum, normal, dentro do mundo corporativo ou não? Esse é o problema é que, por não haver muitas avaliações, poucas empresas fazem avaliações de forma sistemática. Isso não colide um pouco a sociedade brasileira que não gosta de ser avaliada? É porque quando você é avaliado, você já vem para aquele lado de crítica, né? Você está avaliado, a princípio você não teria que estar aberto à crítica. É um problema anterior a ser avaliado ou não. Sim. Mas você só aprende a ser criticado e aceitar a crítica como uma coisa positiva a partir do momento que você é avaliado. É uma questão de costume mesmo, né? Como as empresas hoje poucas executam avaliação, o funcionário, quando recebe algum feedback ou alguma crítica,
ou ele ignora totalmente, ou ele se deprime totalmente, como se, nossa, o que vai ser de mim agora? É um extremo ou outro extremo. Quer dizer, não incorpora aquilo como uma forma de crescer. Exato, mas para isso tem que ser sistemática, as avaliações têm que ser sistemáticas e fazer parte do dia a dia da empresa. Por tudo você tem que estar sendo avaliado, e pouco a pouco. Né? Não só por resultado econômico que você proporciona, mas por outros tipos de resultados que ela pode proporcionar. Sim, agora, nessa avaliação há compensações salariais também? Tem. Ele passa a valer mais no mercado, não só naquela empresa, eu digo do mercado de uma forma geral, do trabalho dele? Porque a partir do momento que você usa os comentários de uma avaliação de críticas para você desenvolver mais a sua vida profissional, você passa a ser mais valorizado no mercado. Né? É uma via de mão dupla, né? E o profissional tem que se acostumar com isso. Infelizmente, as empresas elas executam poucas avaliações profissionais. Talvez primeiro por não saber como tratar isso com os profissionais, né? E como o profissional vai receber isso. Bom, quando você falou em mão dupla, então que esforço tem que fazer uma empresa para manter nos seus quadros pessoas que têm capital intelectual, como você diz aqui no livro? Primeiro, você tem que proporcionar um bom ambiente para ela, né? Para a pessoa. E para esse bom ambiente tem que ser um conjunto de benefícios tangíveis e intangíveis, uma série de questões, principalmente o plano de carreira para o profissional. O profissional tem que ter metas a serem atingidas, tem que saber até onde ele pode chegar, até onde ele não pode chegar, quais os projetos que ele pode vir a desenvolver, desde o profissional mais básico ao uma posição mais hierárquica mais alta. E saber que o conhecimento ele pode estar em qualquer nível hierárquico da empresa. Quando você vai numa simples copiadora e tem um profissional tirando cópia, pode ter certeza que ele faz cópias muito melhores do que nós. Ele faz montagens, ele diminui, aumenta, ele tem a especialidade dele e o conhecimento dele específico. Então, cada profissional no seu nível tem condição de proporcionar o melhor resultado naquela atividade. Ele tem que ser prestigiado naquela etapa do processo da atividade de uma empresa. Como ele sendo essencial para ela. E ele é. Porque se ele mesmo não fosse essencial... É essencial? Sim, depende da empresa. E para toda empresa, para que você tem um copiador, então? Se ele não é essencial, se ele não é relevante, por que você tem? É igual pessoal que faz limpeza. Se ele não é importante, não é essencial, por que você tem? Então, se a empresa tem aquela ação, tem aquela função, tem aquele funcionário, é porque ele é essencial e ele é importante. Ou eu não acredito que existem empresas que ele não esteja diretamente envolvido no processo de produção ou de prestação de serviço? Que essa é outra coisa. O que é estar diretamente envolvido ou não? Quando você fala, a gente considera que uma pessoa da limpeza ou de tirar cópia não está diretamente envolvido, e você recebe uma visita de um grande cliente, e você chega, a sua sala está totalmente suja, e você pode perder um negócio por causa disso, aí você vai passar a entender que o pessoal da limpeza está diretamente envolvido. É porque algumas vezes a gente não dá devida importância para aquilo que o profissional faz. E quando a gente não dá importância, ele também não enxerga essa importância. E aí fica aquela coisa horrível. Ele é simplesmente uma pessoa de limpeza, ou ele é simplesmente um tirador de cópia. Não, ele trabalha com documento. Quando ele tira cópia, ele trabalha com documento. O documento pode ter conhecimento registrado ali. E aquele documento registrado pode ser disseminado e compartilhado a várias áreas da empresa, graças a um profissional que existe lá. E que faz o trabalho bem feito. Porque se ele não fizesse bem feito... Esse modo de olhar, esse conjunto de funcionários, é coisa recente ou não? Como? Esse modo de ver o conjunto de funcionários da empresa, que todos são importantes dentro da sua atividade, é uma maneira recente de olhar o conjunto da empresa? Acredito que não. Não? Não. Isso aí é básico em qualquer teoria das organizações. Não é teoria, eu pago, você faz e pronto. Então, aí não dá, né? Esse é o grande problema. Você está aqui para fazer isso e simplesmente isso e pronto. Inclusive, ontem eu estava lendo o jornal sobre o quanto os profissionais, inclusive tinha uma pesquisa entre os brasileiros e os profissionais do resto do mundo, o quanto eles são inteirados no trabalho, né? Por exemplo, eles estão passíveis de trabalhar mais se for necessário, se forem exigidos. E o profissional brasileiro, ele aparece num nível uma média muito acima da média mundial. Mas a mesma pesquisa apresenta que as empresas não têm conhecimento disso, de como manter o profissional motivado a exercer dar aquele a mais pela empresa. E o que é dar aquele a mais para a empresa, né? É você acreditar que aquela tua função vai atingir o objetivo
para a empresa, para você e para a empresa. Agora, quando você fala dar algo a mais para a empresa, é a mesma coisa do que você, por exemplo, vestir a camisa da empresa, vestiu pronto. O que é essa questão da vestir a camisa? Muitas vezes a gente pensa que vestir a camisa é você deixar de vestir a sua, né? Então, dá para vestir duas camisas ao mesmo tempo? Não, você tem as suas metas, você tem os seus objetivos. Você não vai fazer nada por uma empresa se você não tiver as suas metas pessoais, ou se aquela empresa está fazendo algo que não venha a ser a sua... contrarie com as suas metas. Se você está numa empresa que toma ações equivocadas ou não honestas, você vai se manter lá, você vai vestir a camisa e vai fazer isso? É isso vestir a camisa da empresa? Vestir a camisa da empresa está atrelado principalmente a vestir a sua camisa, porque se você não vestir a sua inicialmente, você não pode vestir mais nada. Né? Então, vestir a camisa da empresa é o que é? Está atrelado às suas metas pessoais e que elas sejam integradas às metas da própria organização. Quer dizer, é por aí que ele pode planejar a sua própria carreira dentro dessa empresa? Não nessa empresa, como uma carreira como um modo geral. Né? Muitas vezes a gente pensa que a nossa vida profissional se resume a uma determinada organização. E não é? E não é. Não necessariamente. Você pode estar numa empresa 20, 30 anos, satisfeito, e que ela cumpra todas as suas intenções, seus objetivos pessoais e profissionais. Mas pode ser que não. Você tem que trabalhar como você sendo a sua própria empresa pessoal e você podendo... Obviamente que no Brasil é difícil você ter esse entendimento quando tem tanto poucas oportunidades que aparecem, mas você tem que buscar isso, tem que lutar para isso, que você tem uma gama de atividades que você pode exercer e as várias empresas... Isso não é só uma minoria, já vista que é o mercado que impõe essas regras? O mercado impõe. Agora, não é porque o mercado impõe que você vai deixar de lado o que você acredita e o que você não acredita. Se eventualmente um profissional, e existem vários profissionais que, por exemplo, eles não acreditam, eles são contra determinado tipo de atividade que uma determinada empresa faz. Tem profissionais que não trabalham nessas empresas, isso tem sido cada vez mais comum, isso. Com essa questão ambiental, que tem cada vez mais forte no dia a dia. Obviamente que tem um motivo atrás dessa moda ambiental. Sem dúvida. Né? Tem claro. Toda uma questão aí que nem sempre está tão claro. Porque eu até estava assim no filme ontem, a pessoa comentava assim, poxa, se eu sou tão contra o sistema, contra essas coisas que as grandes empresas fazem, como é que eu consigo espaço para isso? Porque essas empresas são tão poderosas, poderiam simplesmente... Porque existem interesses aí atrás que permitem que essa questão ambiental abra. Mas existem pessoas... Agora, você acha que os gestores das empresas estão percebendo essas mudanças ou não? Que você está, de certa forma, enumerando aqui? Eu creio que sim. Percebe? Cada vez mais eles estão percebendo. É um passo difícil de ser... Aliás, o passo está sendo dado. É uma meta difícil de ser alcançada. Os acionistas cada vez mais têm se preocupado. E mesmo que a gente ache, e que é um fato, que muitas das iniciativas das empresas voltadas para esses benefícios ambientais ou de redução de poluição, pobreza, miséria, de miséria, de incentivos à responsabilidade social, existe por trás interesse de redução de imposto, de não pagamento. Você acha que uma pessoa escolheria a empresa A ou B porque está mais ou menos comprometida com sustentabilidade? Da mesma forma que existem pessoas que deixam de comprar produtos ou compram produtos porque eles são mais envolvidos ou não com a sustentabilidade. E as empresas, muitas só estão atuando dessa forma porque já perceberam isso. Porque se elas não percebessem que o mercado está voltado para isso, eles não... Qual é a diferença entre comprar um produto no mercado e eu decidir se vou trabalhar na empresa A ou B, porque ela é mais ou menos comprometida com a sustentabilidade? Da mesma forma que você compra um produto e você define se você vai comprar um produto ou não, se ele está mais preocupado com a sustentabilidade ou não, você pode se chegar a um extremo no momento de você trabalhar ou não naquela empresa. Obviamente que hoje é um sonho isso, né? Porque você mesmo comentou, o mercado define essas coisas. E cada vez mais num mercado competitivo, e as oportunidades não são muitas, e principalmente aqui no país, que não são muitas as oportunidades que você não pode, digamos, se dar ao luxo a isso. Mas cada vez mais a gente escuta casos de profissionais que não atuam em determinadas áreas por acreditarem, exatamente por acreditarem que deve ser dado algo mais pelas empresas. Né? Ok. Bom, mais detalhes desse assunto, Capital Intelectual, você vai encontrar no livro, que é do José Renato Sátiro Santiago Júnior e do José Renato Sátiro Santiago, que é o pai. Que é o meu pai. Que é o seu pai. Publicado aqui pela Nova Tech.
O subtítulo do livro é O Grande Desafio das Organizações. Eu queria lembrar que você pode ouvir de novo a entrevista do Zé Renato Filho, aqui na CBN, no nosso site, que é o cbn.com.br. Lembrar você também que se você tiver um livro e quiser participar do programa, você me manda um livro, como fez aqui o Zé Renato, ou pode mandar uma pauta, a pauta pode vir por e-mail, no endereço heródoto.barbeiro@cbn.com.br. E lembrar você que algumas das entrevistas que você ouviu aqui no passado foram publicadas pela editora Futura no livro CBN Mundo Corporativo. Bom, hoje eu estou recebendo aqui o autor do livro Desafio das Organizações. Esse é mais um dos desafios das organizações que vivem essa grande competição do início do século XXI. Eu acredito, como o próprio título diz, que ele é o principal desafio que as empresas enfrentam hoje. Porque a partir do momento que o profissional, a pessoa, é o principal ativo da empresa, as empresas normalmente colocam em suas missões, inclusive, que as pessoas são os principais motivos por elas atenderem para os seus produtos, seus serviços. A partir desse momento, o capital intelectual dessas pessoas, todo o conhecimento, informações que estão na cabeça dessas pessoas, o que elas produzem, passa a ser o grande razão da sua existência e uma grande importância para o seu gerenciamento. Né? Agora, as empresas são capazes de medir quanto elas possuem de capital intelectual? Esse é o grande desafio. Esse exatamente. É a mensuração disso aí, né? Saber o quanto esse capital intelectual, que todo mundo sabe que ele existe, né? Que ele está na cabeça das pessoas, outras vezes está escrito em algum lugar. Agora, sabe que ele é benéfico para a empresa, mas não sabe o quanto ele pode ser benéfico. Né? Existem alguns itens, alguns tipos de controles que podem ser feitos. Mas quanto a verificar efetivamente o quanto o resultado da empresa foi beneficiado ou prejudicado devido a uma boa ação em cima do capital intelectual dela, é uma coisa que está meio... Como definir isso? Como medir uma coisa que é até intangível? Porque é intangível, tá certo ou não? Não, se fosse tangível não daria para se medir absolutamente, mas o caso é o seguinte, o que é o capital intelectual? Né? O capital intelectual é aquele conjunto de tudo, de patentes que a empresa possui, de conhecimentos, de informações que podem estar escritos ou não escritos na empresa. Né? Então, boa parte deles está em... Então você não está escrito? Não é intangível? Exato. Parte dele está escrito e parte dele não está escrito. O que está escrito está explícito, está explicitado. O que está explicitado, você consegue ver, você consegue detectar que ele existe, mas você não consegue necessariamente medir. E tem aquela parte que não está explícita, está tácita, que está na cabeça de alguém e que você, algumas vezes, nem sabe que ele tá, onde ele está e quanto ele influencia. Então, a partir do momento que você consegue detectar o que existe, sendo tácito ou explícito, você consegue verificar o quanto ele pode gerar de resultado para a empresa, o quanto isso pode beneficiar. É indireta essa mensuração, por ser difícil mesmo de você algumas vezes verificar, de ver isso, né, de tocar nisso. Então você consegue ver o impacto dele nos resultados. Uma boa gestão de pessoas. Como você sabe que a pessoa está satisfeita ou não numa empresa? Agora, o que é uma boa gestão de pessoas? Então, pagar bom salário? Pode ser. Existem pessoas que, para ela, o único benefício que ela tem é econômico-financeiro. Para outras pessoas, não. Para as outras pessoas, ela está num ambiente agradável, gera um bom resultado para ela. Então, isso é muito pessoal, no caso da pessoa. No caso da empresa, existem inúmeros fatores. Quando se fala resultado, a gente sempre fala resultado é econômico-financeiro necessariamente? Não. Não, mas então qual é o outro resultado? Ele pode ser um resultado de melhor eficiência operacional da empresa, um melhor posicionamento estratégico que a empresa possa ter, uma melhor representatividade e uma melhor qualidade de vida dos seus funcionários. Você acha que os acionistas de uma empresa estão preocupados com isso? Ou estão preocupados só com o resultado? Não. Obviamente que quando se fala acionista de empresa, o primeiro foco é o resultado econômico financeiro. Por isso que eu até fiz uma pesquisa que está apresentada no livro com 100 e poucas empresas, para identificar que tipo de resultado o acionista mais enxergaria como passivo de ser obtido a partir da gestão do capital intelectual. E para minha surpresa, o econômico financeiro, que deveria ser o primeiro, que a princípio eu imaginei, não foi o primeiro. Ficou em terceiro ou quarto lugar. O principal item
que ele verificou como passivo de ser obtido o resultado foi de recursos humanos. Obviamente, quando se fala de pesquisa, uma coisa é ficar bem na fita, responder claro, para que as pessoas... politicamente correto. Exatamente. Por isso que eu fiz um embasamento tanto de quais as ações que você está fazendo então. Então foi trazido tanto o resultado da resposta, como as ações que ele efetivamente faz. E, obviamente, que quando se fala em empresa, sempre se fala em resultado econômico financeiro, tudo. Mas só que as empresas, e cada vez mais, elas estão buscando esse diferencial. E onde é esse diferencial? Não é no econômico financeiro. Agora, José Renato, existe uma metodologia, né, para se desenvolver isso? Existe uma metodologia para transformar, por exemplo, conhecimento que não está escrito numa empresa, está na cabeça das pessoas, como você falou, para que isso possa estar escrito, possa estar, vamos dizer assim, quantificado? Existem iniciativas, as empresas já fazem isso, e muitas empresas não sabem que fazem, né? Quando a empresa, tem muitas empresas que já gravam depoimentos de funcionários, o funcionário ele tem eventos para divulgar ideias que ele teve, ideias que ele... Não é a troco de nada que a empresa faz isso, simplesmente para, olha, funcionário, e aí vai a tua primeira questão, né? Ele sempre está preocupado com o econômico financeiro. Sim, ele está preocupado, mas ele está agradando o funcionário, ele está criando um ambiente mais agradável com isso, ele está potencializando a mão de obra dele para que dê mais resultado econômico financeiro para ele. Então, quando você faz iniciativas para um depoimento que o funcionário faz, dissemina isso na organização, isso é uma maneira de você registrar isso, né? Quando você incentiva o funcionário a registrar as suas ideias, as suas iniciativas que ele teve, mesmo com fracasso ou sucesso, principalmente o fracasso, que normalmente você só vê eventos voltados para sucesso das organizações. Isso aí é uma maneira de você registrar. E para você evitar que eles possam ocorrer esses erros. Sei. Agora, você diz, bom, mas para isso, como é que eu incentivo o pessoal a registrar isso, ou registrar suas ideias? Então, eu não vou cair no ridículo? A primeira coisa que você falou foi aumento de salário. Na reunião e todo mundo fica dando risada de mim? Então, passa por isso. No primeiro momento, pode ser que passe por isso mesmo. Mas é um meio. A primeira coisa que você comentou no começo da entrevista foi, aumenta o salário do pessoal, dá um salário maior. Isso tem um resultado, mas ele é resultado momentâneo. Durante alguns meses ou algum período de anos, isso vai dar resultado, mas a partir de um certo momento, é mais que isso. Não é só dando um salário. Ele precisa trabalhar mais do que pelo salário, é isso? Não, ele tem que trabalhar... A primeira coisa é que o profissional ele tem que ter os seus objetivos. E os seus objetivos, a princípio, tem que estar alinhados com os objetivos da empresa. Porque, a princípio, ele não estaria naquela empresa se fosse uma coisa desalinhada. Agora, como eu comentei no início, nem sempre o profissional está satisfeito numa empresa porque ele ganha muito bem. Muitas vezes ele está satisfeito numa empresa porque o ambiente dele é agradável. Isso não enche a barriga de ninguém. Sim, não enche a barriga de ninguém, mas é um conjunto de fatores. É um conjunto de... Não é 100% salário, não é 100% ambiente bom, não é 100% premiações como uma viagem para conhecer um evento, desenvolvimento profissional que vai fazer isso. É um conjunto de fatores que traz isso. E tem a outra questão, que é o que faz um funcionário ser competitivo ou não. Se o funcionário imagina que, quando ele tem alguma ideia, alguma iniciativa, ele não vai transmitir, ele não vai disseminar, porque ele vai criar um competidor ao seu lado, ele está se empobrecendo, porque ele está perdendo a oportunidade de compartilhar. Tem uma série de outros fatores importantes para a empregabilidade do funcionário. Não só a questão do conhecimento dele, mas também a maneira como ele executa as coisas, a eficiência com que ele, a pontualidade com que ele entrega o seu trabalho. E ele é avaliado por isso ou não? Ele tem que ser avaliado. Essa é uma questão básica. A gestão de pessoas sem avaliação não existe, né? Sim. Porque se você não avalia, como é que o funcionário vai saber onde ele está, e que espaço falta para ele atingir um determinado objetivo, ou uma determinada promoção que ele tem a intenção de obter? Sim. Agora, ele tem que se acostumar a essa avaliação, ele tem que aceitar essa avaliação como uma coisa comum, normal, dentro do mundo corporativo, ou não? Esse é o problema é que, por não haver muitas avaliações, poucas empresas fazem avaliações de forma sistemática. Isso não colide um pouco com a sociedade brasileira que não gosta de ser avaliada? É porque quando você é avaliado, você já vem para aquele lado de crítica, né? Você está avaliado, a princípio você não teria que estar aberto à crítica. É um problema anterior a ser avaliado ou não. Sim. Mas você só aprende a ser criticado e aceitar a crítica como uma coisa positiva a partir do momento que você é avaliado. É uma questão de costume mesmo, né? Como as empresas
É um extremo ou outro Ou extremo? outro. Quer dizer, não incorpora aquilo como uma forma de crescer. Exato, mas para isso tem que ser sistemática, as avaliações têm que ser sistemáticas e fazer parte do dia a dia da empresa. Por tudo você tem que estar sendo avaliado, e pouco a pouco. Né? Não só por resultado econômico que você proporciona, mas por outros tipos de resultados que ela pode proporcionar. Sim, agora, nessa avaliação há compensações salariais também? Tem. Ele passa a valer mais no mercado, não só naquela empresa, eu digo do mercado de uma forma geral, do trabalho dele? Porque a partir do momento que você usa os comentários de uma avaliação de críticas para você desenvolver mais a sua vida profissional, você passa a ser mais valorizado no mercado. Né? É uma via de mão dupla, né? E o profissional tem que se acostumar com isso. Infelizmente, as empresas elas executam poucas avaliações profissionais. Talvez primeiro por não saber como tratar isso com os profissionais, né? E como o profissional vai receber isso. Bom, quando você falou em mão dupla, então que esforço tem que fazer uma empresa para manter nos seus quadros pessoas que têm capital intelectual, como você diz aqui no livro? Primeiro, você tem que proporcionar um bom ambiente para ela, né? Para a pessoa. E para esse bom ambiente tem que ser um conjunto de benefícios tangíveis e intangíveis, uma série de questões, principalmente o plano de carreira para o profissional. O profissional tem que ter metas a serem atingidas, tem que saber até onde ele pode chegar, até onde ele não pode chegar, quais os projetos que ele pode vir a desenvolver, desde o profissional mais básico ao uma posição mais hierárquica mais alta. E saber que o conhecimento ele pode estar em qualquer nível hierárquico da empresa. Quando você vai numa simples copiadora e tem um profissional tirando cópia, pode ter certeza que ele faz cópias muito melhores do que nós. Ele faz montagens, ele diminui, aumenta, ele tem a especialidade dele e o conhecimento dele específico. Então, cada profissional no seu nível tem condição de proporcionar o melhor resultado naquela atividade. Ele tem que ser prestigiado naquela etapa do processo da atividade de uma empresa. Como ele sendo essencial para ela. E ele é. Porque se ele não for... É igual pessoal que faz limpeza. Se ele não é importante, não é essencial, por que é que você tem? Então, se a empresa tem aquela ação, tem aquela função, tem aquele funcionário, é porque ele é essencial e ele é importante. Ou eu não acredito que existem empresas que ele não esteja diretamente envolvido no processo de produção ou de prestação de serviço? Que essa é outra coisa. O que é estar diretamente envolvido ou não? Quando você fala, a gente considera que uma pessoa da limpeza ou de tirar cópia não está diretamente envolvido, e você recebe uma visita de um grande cliente, e você chega, a sua sala está totalmente suja, e você pode perder um negócio por causa disso, aí você vai passar a entender que o pessoal da limpeza está diretamente envolvido. É porque algumas vezes aqui não dá devida importância para aquilo que o profissional faz. E quando a gente não dá importância, ele também não enxerga essa importância. E aí fica aquela coisa horrível. Ele é simplesmente uma pessoa de limpeza, ou ele é simplesmente um tirador de cópia. Não, ele trabalha com documento. Quando ele tira cópia, ele trabalha com documento. O documento pode ter conhecimento registrado ali. E aquele documento registrado pode ser disseminado e compartilhado a várias áreas da empresa, graças a um profissional que existe lá. E que faz o trabalho bem feito. Porque se ele não fizesse bem feito... Esse modo de olhar, esse conjunto de funcionários, é coisa recente ou não? Como? Eu digo, esse modo de ver o conjunto de funcionários da empresa, que todos são importantes dentro da sua atividade, é uma maneira recente de olhar o conjunto da empresa? Acredito. De problema. Você está aqui para fazer isso e simplesmente isso e pronto. Inclusive ontem eu estava lendo o jornal sobre o quanto os profissionais, inclusive tinha uma pesquisa entre os brasileiros e os profissionais do resto do mundo, o quanto eles são inteirados no trabalho, né? Por exemplo, eles estão passíveis de trabalhar mais se for necessário, se forem exigidos. E o profissional brasileiro, ele aparece num nível de uma média muito acima da média mundial. Mas a mesma pesquisa apresenta que as empresas não têm conhecimento disso, de como manter o profissional motivado a exercer dar aquele a mais pela empresa. E o que quer dar aquele a mais para a empresa, né? É você acreditar que aquela tua função vai atingir o objetivo para a empresa, para você e para a empresa. Agora, quando você fala dar algo a mais para a empresa, é a mesma coisa do que você, por exemplo, vestir a camisa da empresa, vestiu pronto.
O que é essa questão da vestir a camisa? Muitas vezes a gente pensa que vestir a camisa é você deixar de vestir a sua, né? Então, a ser a sua... contrarie com as suas metas. Se você está numa empresa que toma ações equivocadas ou não honestas, você vai se manter lá, você vai vestir a camisa e vai fazer isso? É isso vestir a camisa da empresa? Vestir a camisa da empresa está atrelado principalmente a vestir a sua camisa, porque se você não vestir a sua inicialmente, você não pode vestir mais nada. Né? Então, vestir a camisa da empresa é o que é? Está atrelado às suas metas pessoais e que elas sejam integradas às metas da própria organização. Quer dizer, é por aí que ele pode planejar sua própria carreira dentro dessa empresa? Não nessa empresa, como uma carreira como um modo geral. Né? Muitas vezes a gente pensa que a nossa vida profissional se resume a uma determinada organização. E não é? E não é. Não necessariamente. Você pode estar numa empresa 20, 30 anos, satisfeito, e que ela cumpra todas as suas intenções, seus objetivos pessoais e profissionais. Mas pode ser que não. Você tem que trabalhar como você sendo a sua própria empresa pessoal e você podendo... Obviamente que no Brasil é difícil você ter esse entendimento quando tem tanto poucas oportunidades que aparecem, mas você tem que buscar isso, tem que lutar para isso, que você tem uma gama de atividades que você pode exercer e as várias empresas... Isso não é só uma minoria, já vista que é o mercado que impõe essas regras? O mercado impõe. Agora, não é porque o mercado impõe que você vai deixar de lado o que você acredita e o que você não acredita. Se eventualmente um profissional, e existem vários profissionais que, por exemplo, eles não acreditam, eles são contra determinado tipo de atividade que uma determinada empresa faz. Tem profissionais que não trabalham nessas empresas, isso tem sido cada vez mais comum, isso. Com essa questão ambiental, que tem cada vez mais forte no dia a dia. Obviamente que tem um motivo atrás dessa moda ambiental. Sem dúvida. Né? Tem claro. Toda uma questão aí que nem sempre está tão claro. Porque eu até estava assim no filme ontem, a pessoa comentava assim, poxa, se eu sou tão contra o sistema, contra essas coisas que as grandes empresas fazem, como é que eu consigo espaço para isso? Porque essas empresas são tão poderosas, poderiam simplesmente... Porque existem interesses aí atrás que permitem que essa questão ambiental abra. Mas existem pessoas... Agora, você acha que os gestores das empresas estão percebendo essas mudanças ou não? Que você está, de certa forma, enumerando aqui? Eu creio que sim. Percebe? Cada vez mais eles estão percebendo. É um passo difícil de ser... Aliás, o passo está sendo dado. É uma ambientais ou de redução de poluição, pobreza, miséria, de miséria, de incentivos à responsabilidade social, existe por trás interesse de redução de imposto, de não pagamento. Você acha que uma pessoa escolheria a empresa A ou B porque está mais ou menos comprometida com sustentabilidade? Da mesma forma que existem pessoas que deixam de comprar produtos ou compram produtos porque eles são mais envolvidos ou não com a sustentabilidade. E as empresas, muitas só estão atuando dessa forma porque já perceberam isso. Porque se elas não percebessem que o mercado está voltado para isso, eles não... Qual é a diferença entre comprar um produto no mercado e eu decidir se vou trabalhar na empresa A ou B, porque ela é mais ou menos comprometida com a sustentabilidade? Da mesma forma que você compra um produto e você define se você vai comprar um produto ou não, se ele está mais preocupado com sustentabilidade ou não, você pode se chegar a um extremo no momento de você trabalhar ou não naquela empresa. Obviamente que hoje é um sonho isso, né? Porque você mesmo comentou, o mercado define essas coisas. E cada vez mais num mercado competitivo, e as oportunidades não são muitas, e principalmente aqui no país, que não são muitas as oportunidades que você não pode, digamos, se dar ao luxo a isso. Mas cada vez mais a gente escuta casos de profissionais que não atuam em determinadas áreas por acreditarem, exatamente por acreditarem que deve ser dado algo mais pelas empresas. Né? Ok. Bom, mais detalhes desse assunto, Capital Intelectual, você vai encontrar no livro, que é do José Renato Sátiro Santiago Júnior e do José Renato Sátiro Santiago, que é o pai. Que é o meu pai. Que é o seu pai. Publicado aqui pela Nova Tech. O subtítulo do livro é O Grande Desafio das Organizações. Eu queria lembrar que você pode ouvir de novo a entrevista do Zé Renato Filho, aqui na CBN, no nosso site, que é o cbn.com.br.
Lembrar você também que se você tiver um livro e quiser participar do programa, você me manda um livro, como fez aqui o Zé Renato, ou pode mandar uma pauta, a pauta pode vir por e-mail no endereço herodoto.barbeiro@cbn.com.br. E lembrar você que algumas das entrevistas que você ouviu aqui no passado foram publicadas pela editora Futura no livro CBN Mundo Corporativo.